Olá, tudo bom, pessoal? Ontem, durante nossa aula, eu solicitei que vocês realizassem as atividades da página número 83 até a página número 85. E os alunos que não terminaram essas atividades em aula, foi solicitado como dever de casa. Então, quem não fez essas lições em sala de aula deveria realizá-los em casa. E agora eu vou fazer junto com vocês esses exercícios, tá? São exercícios que falam a respeito de soma de radicais. Então, reduz os termos semelhantes em cada uma das expressões. Então, lembrando, toda vez que vocês forem somar radicais, tanto o radicando como o radical, eles têm que ser idênticos, né? Então, o índice da raiz tem que ser idêntico ao valor que estará dentro da raiz. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 2 e aqui raiz quadrada de 2, são valores idênticos. Então, nesse caso, eu posso realizar essa soma. Para realizar a soma, vocês vão somar apenas os valores que estão aqui na frente. Então, eu tenho 8 raiz de 2 e 3 raiz de 2. Portanto, eu tenho um total de 11 raiz de 2. Próximo, eu tenho 10 raiz de 7 mais 10 raiz quadrada de 7, ou seja, 14 raiz quadrada de 7, menos 2 raiz quadrada de 7, 2 raiz quadrada de 7, então 14 menos 2 será igual a 12 raiz quadrada de 7. Próximo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, então eu tenho 4 raiz quadrada de 5. Próximo, eu tenho 9 menos 12. 9 menos 12 é igual a menos 3, né? Então, eu devo 12, pago 9, fico devendo 3 raiz cúbica de 3. Próximo, aqui, pessoal, eu só vou poder somar aquelas que tem a parte, né, o radical idêntico. Então, 6, raiz quadrada de 6, eu posso juntar com raiz quadrada de 6. E raiz quadrada de 13, eu vou poder juntar com raiz quadrada de 13. Então, fica 5 mais 9 é igual a 14, raiz quadrada de 6. 2 mais 3 vai ser igual a 5 raiz quadrada de 13. Vamos para o próximo agora. Nós temos aqui raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 10 e raiz quadrada de 10. O número que está fora do radical é 2A, 2A e 2A. Como a letra A ela é semelhante em todos eles, então a gente vai poder somar sem problema nenhum. Então, vamos somar a parte numérica. 2 menos 3 é igual a menos 1. Menos 1 com mais 8 vai ser igual a 7A raiz quadrada de 10. Muito bem. Seguindo agora o exercício número 2. No exercício número 2, pessoal, vocês precisam pegar todos esses valores aqui e realizar a fatoração deles para que a gente possa colocar esses números dentro da raiz, tá certo? Então, vamos começar realizando a fatoração. Vou pegar aqui meu caderninho de rascunho para fatorar, tá bom? Então, primeiro o número 32. Então, 32, porque aqui eu tenho a raiz de 32. Então, eu vou dividir por 2 é igual a 16, por 2 é igual a 8, por 2 é igual a 4, por 2 é igual a 2, por 2 é igual a 1. Como aqui é raiz de índice 2, eu agrupo de 2 em 2. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado e 2. Então, no lugar de 32, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado vezes 2. Porque 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 é igual a 32. Próximo número é o 8. Ó, pessoal, o 8 parte daqui, ó, 8. Então, o 8 vai ser igual, 8 é igual a 2 ao quadrado vezes 2. Então, no lugar de raiz quadrada de 8, eu vou colocar aqui 2 ao quadrado vezes 2. E mais, agora o 72. 72 eu vou realizar a fatoração dele. Então, vou pegar aqui, vou colocar o 72 na minha folhinha de rascunho e vou fatorar. 72 dividido por 2 é igual a 36. 36 dividido por 2 é igual a 18. 18 dividido por 2 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado e vezes 2. Então, no lugar de 72 fica raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. Vamos tirar os valores agora de dentro da raiz. Então, esse vai sair. Então, sai 2 vezes 2. Sai 4 e fica raiz quadrada de 2. Menos este sai, então vai ficar 2, raiz quadrada de 2. E aqui eu tenho 2 e o 3 que vão sair da raiz. Então, 2 vezes 3 é igual a 6, raiz quadrada de 2. Juntando tudo fica 4 menos 2, 2. 2 mais 6 vai ser igual a 8, raiz quadrada de 2. Próximo agora, os números são 125 e 45. Vou ter que fatorar também, novamente. Então, vamos lá. 125... Vou começar a fatoração pelo 5, porque ele não é par e também não é divisível por 3. Então, vamos começar por 5.
125 dividido por 5 é igual a 25. 25 dividido por 5 é igual a 5, que é igual a 1. Então, aqui é raiz quadrada, né? Vou agrupar de 2 em 2. Então, eu tenho 5 ao quadrado vezes 5. Então, no lugar de 125, vai ficar, copio o 3 que tá ali, 5 ao quadrado vezes 5. Mais, agora, vezes o 45. Gente, eu quero que vocês realizem todas essas fatorações, tá bom? Então, 45, ele é divisível por 3. Então, eu vou começar dividindo por 3. Deixa eu refazer aqui. 45 dividido por 3, que vai ser igual a 15. Dá pra dividir por 3 de novo, vai ser igual a 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Portanto, aqui eu tenho 3 ao quadrado vezes 5. 3 ao quadrado vezes 5. Então, agora, eu vou ficar aqui com 4 raiz de 3 ao quadrado vezes 5, desse jeito aqui. Então, agora eu vou cancelar, vou tirar o que for possível da raiz, né? Então, aqui vai sair o 5. Eu já tenho 3 aqui, então vai ficar 3 vezes 5, raiz de 5. Mais 4 vezes, o 3 vai sair, 4 vezes 3, raiz de 5. Então, 3 vezes 5 é igual a 15, raiz de 5. Mais 4 vezes 3, que é igual a 12, raiz de 5. 15 mais 12 vai ser igual a 27, raiz de 5. Próximo exercício 3 fala o seguinte: efetue as multiplicações e divisões simplificando os resultados. Gente, no caso da multiplicação da raiz, basta que o índice esteja com o mesmo valor. Então, aqui eu tenho índice 2 e índice 2. Então, eu posso multiplicar esses dois valores, eu vou criar uma raiz grandona para eles e eu faço 6 vezes 20, que é igual a 160. Desse jeito aqui. E aí, raiz quadrada de 160, eu vou calcular, né? Vou fazer ela através da simplificação, porque eu não vou ter um valor exato. Para ter um valor exato, teria que ter ser 1.600. Aí a gente faria 40 vezes 40, ia ser lindo. Mas não tem problema. Vamos fazer aqui 160 fatorando agora. Então, dividido por 2 é igual a 80, dividido por 2 é igual a 40, dividido por 2 é igual a 20, dividido por 2 é igual a 10, dividido por 2 é igual a 5, dividido por 5 é igual a 1. Como é quadrado, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, aqui eu tenho 2, 2. Então, eu vou ter aqui 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5, que é igual a 10, tá? Se eu multiplicar todos esses números, eu tenho lá o 160. Então, aqui, simplificando, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 10. Então, 2 vai sair, 2 vai sair. 2 vezes 2 é igual a 4, raiz quadrada de 10. Vamos pro próximo agora. Gente, aqui, novamente, nós temos uma multiplicação, e no caso é a raiz quadrada de 2, todos os índices são 2 aqui, então eu vou poder multiplicar, esse valor vai multiplicar os números que estão lá dentro, que nem o chuveirinho, a gente vai aplicar a propriedade do chuveirinho mesmo, tá? Então, aqui fica 2 vezes 5 é igual a 10, então vai ficar raiz quadrada de 10. Como aqui é mais, eu coloco mais, 2 vezes 10 é igual a 20, então aqui, raiz quadrada de 20. O 10, pessoal, quando a gente fatora, eu tenho 10 aqui, ó, tá vendo? O 10 aqui que a gente acabou de fazer. Eu tenho 2 vezes 5, então eu não vou conseguir tirar o 10 da raiz. O 10 vai se manter na raiz, eu já coloco o 10 aqui. Mas, no caso do 20, ó, vou pegar a fatoração aqui a partir do 20. Eu consigo agrupar 2 aqui, então o 2 ao quadrado eu consigo formar, mas o 5 vai ficar na raiz. Então, aqui, para formar o 20, eu tenho 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado que é igual a 4, né? E vezes 5 é igual a 20. Cancela, então, raiz de 10 mais 2 raiz quadrada de 5. Seguindo com as atividades agora, página número 84. Continuando com as multiplicações, tá bom? A gente vai fazer aqui de fora vezes o de fora e de dentro vezes o de dentro. E a gente pode multiplicar essas raízes porque elas possuem o mesmo índice. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. E vai ficar a raiz quadrada de 8 vezes 10, que é igual a 80. Vamos fatorar o 80. Eu até já tenho 80 fatorado, mas tá muito rabiscado, eu vou fatorar de novo, tá? Então, ó, 80 dividido por 2 é igual a 40. Dividido por 2 é igual a 20. Dividido por 2 é igual a 10. Dividido por 2 é igual a 5. E que é igual a 5. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado e o 5. Portanto, vai ficar 10 raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Esses dois vão sair. 2 vezes 2 é igual a 4, então vai ficar 10 vezes 4, raiz quadrada de 5, que vai ser igual a 40, raiz quadrada de 5. 10 vezes 4 é igual a 40, raiz quadrada de 5. Agora, pessoal, na alternativa D, os índices não estão semelhantes. Quando os índices não estão semelhantes, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Nós vamos ter que deixar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 vezes 2, que eu tenho 6. E aqui é o 2, né? Quando não aparece. Eu vou multiplicar por 3. Porque aí, dessa forma, os dois índices vão ficar com o valor 6. Mas vocês não podem esquecer que se vocês multiplicarem o índice fora, vocês precisam multiplicar dentro também. Vocês vão ter que fazer esse valor como um expoente na parte de dentro da raiz.
sendo que o expoente tem que ser exatamente o número que vocês multiplicaram. Nesse caso aqui foi o 3, então eu vou colocar o 3 ao cubo aqui. E nesse caso aqui foi o 2, então eu vou colocar o 2 aqui no 5, tá? Então, como eu multipliquei por 3 aqui, eu preciso elevar a potência 3 aqui. Como eu multipliquei por 2 aqui, eu preciso elevar a potência 2 aqui. Então, esse valor vai ficar raiz sexta, 2 vezes 3 é igual a 6, de 3 ao cubo, que é igual a 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, raiz sexta de 27 vezes raiz sexta de 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. Seguindo aqui, agora eu posso resolver, né? Vou terminar a solução. Então, agora eu vou fazer raiz sexta de 27 vezes 25. Então, 27 vezes 25. Vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 27 vezes 25. Quem quiser fazer direto pode, só cuidado para não errar. 5 vezes 7 é igual a 35, vão 3. 5 vezes 2 é igual a 10, mais 3 é igual a 13. Mais 2 vezes 7 é igual a 14, vai 1. 2 vezes 2 é igual a 4, mais 1 é igual a 5. Então, esse valor aqui vai dar igual a 5, 7, 6. Então, é igual a 675. Então, resposta, raiz sexta de 675. Este é o valor que vai ficar ali dentro da raiz. E nesse caso, a gente não vai conseguir extrair essas raízes, tá? Não tem como simplificar. Vamos para a próxima agora, essa é de divisão. O índice já está semelhante ao 4, então fica fácil, né? Só colocar o 4 aqui. 800 dividido por 2 é igual a 400. 800 dividido pela metade é igual a 400. E agora, vamos fatorar o 400. Vamos lá. Fatorando 400, que a gente vai encontrar. Lembrando que a gente vai ter que agrupar de 4 em 4, tá bom? Então, vamos lá. 400 dividido por 2, 200. Dividido por 2 é igual a 100. Dividido por 2 é igual a 50. Dividido por 2 é igual a 25. Aí, eu divido por 5 e dá igual a 1. Como é raiz quarta, eu agrupo de 4 em 4, ó. Agrupei de 4. Tá vendo? Então, aqui eu tenho 2 à quarta vezes 5 ao quadrado. Ou, se quiser, já pode colocar 2 à quarta vezes 25, porque eu já sei que esse 5 à quarta eu não vou poder tirar da raiz, certo? Então, aqui vai ficar raiz quarta de 2 elevado à quarta vezes 5 ao quadrado, ou ainda 25. Aqui, pessoal, é possível, depois de tudo isso, realizar uma simplificação de índice, tá? Mas na apostila não tá simplificado, então eu também não vou simplificar. Mas se quisesse, o que a gente poderia fazer? Eu vou colocar aqui pra mostrar, mas não vou colocar na resposta pra não ficar diferente da apostila. Então, ficaria 2 e sobraria aqui 5 ao quadrado, raiz quarta. Aí, eu posso dividir por 2 e dividir por 2, e fica 2 raiz quadrada de 5, tá? Isso daqui é uma resposta que eu considero, digamos assim, mais correta. Não que a outra esteja errada, mas vamos fazer como tá na apostila. 25. Então, aqui vai ficar esse, cancela com esse, então vai ficar 2 raiz quarta de 25, ou ainda, ou, para quem simplificar, fica 2 raiz quadrada de 5. Vamos pro próximo agora. Aqui nós temos índices diferentes. Então, eu sei que se eu fizer 4, aqui é 2, né? Se eu fizer 2 vezes 2, eu chego no 4, aí eu vou ficar com o índice igual. Só não posso esquecer que se eu multiplico o índice, eu preciso elevar o valor que está lá dentro. Então, aqui vai ficar raiz quarta de 2 ao quadrado, que é igual a 4, dividido por raiz quarta de 2. Aí é só fazer 4 dividido por 2. Então, vai ficar raiz quarta de 4 dividido por 2, que é igual a 2. Essa é a resposta. Gente, no exercício 4, ele está muito fácil de ser feito, tá? Então, quando eu tenho raiz de 40, eu vou fazer o desenvolvimento dele completo, só para vocês entenderem o porquê que a gente vai poder sempre cancelar expoente e índice. Eu vou armar o primeiro. Então, aqui no primeiro eu tenho raiz quadrada de 40 elevado a 2. Então, o que é raiz quadrada de 40 elevado a 2? É raiz quadrada de 40, todo número elevado a 2 é sempre o próprio número multiplicando 2 vezes, certo? Então, eu tenho raiz quadrada de 40 que multiplica a raiz quadrada de 40. Nesse caso aqui, pessoal, o que significa? Que eu tenho 40 vezes 40. E então, eu tenho 40 ao quadrado. E raiz quadrada de 40 ao quadrado é igual a 40, tá bom? Então, toda vez que vocês tiverem um expoente elevado, mesmo que seja externo, não esteja dentro da raiz, se ele for semelhante ao índice, vocês podem cancelar e sair número. Então, aqui eu tenho, ó, expoente 6 e índice 6. Resposta 5. Aqui, como os dois não são iguais, a gente vai aplicar aquele método da divisão. Então, eu faço 6 dividido por 3, é igual a 2. Portanto, resposta, eu vou ter 6 dividido por 3, então eu tenho 9 ao quadrado, que é igual a 81. Então, como é que eu fiz para chegar nesse 2? Eu fiz 6 dividido por 3, e a resposta foi igual a 2, por isso, aqui fica o 2. Nesse caso, ó, expoente 3, índice da raiz 3, sai o 10. O que vocês não podem esquecer, que tem um número 2 aqui fora, que também está sendo elevado a 3. Então, esse 2 vai virar 2, 4, 8. Então, vai ser igual a 8. Resposta igual a 80.
Seguindo com os exercícios, exercício 5 para calcular o perímetro de cada uma dessas figuras que estão em centímetros, tá bom? Pessoal, primeiro passo, eu vou pegar esse 243 e vou fatorá-lo. E aí eu vou escrever ele um pouco dentro da raiz, vou ver o que eu consigo tirar da raiz e o que eu não consigo tirar da raiz. Então, vamos começar. 243. 243 não é divisível por 2 porque é ímpar, mas vai ser divisível por 3. Então, eu vou começar aqui que é igual a 81. Divido por 3 de novo é igual a 27. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 1. Então, como é raiz quadrada, grupo de 2 e 2. Eu tenho 3 ao quadrado, 3 ao quadrado e 3. Ou seja, eu vou ter que a raiz quadrada de 243 é igual a 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Então, estes dois valores vão sair da raiz. Eu vou ficar com 3 vezes 3 igual a 9, raiz quadrada de 3, certo? Então, agora eu vou passar aqui para a folha esses cálculos que eu fiz aqui na folha de rascunho, tá bom? Então, fica raiz quadrada de 243, que é igual a 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3, que vai ser igual a 9 raiz de 3. O perímetro, pessoal, ele é a soma dos lados de uma figura. Então, essa figura aqui, ela tem 4 lados com a mesma medida, porque ele é um quadrado. Então, esse lado vale 9 raiz de 3, esse lado vale 9 raiz quadrada de 3, esse lado vale 9 raiz quadrada de 3, e esse lado também vale 9 raiz quadrada de 3. Ou seja, eu vou ter 9 raiz quadrada de 3 mais 9 raiz quadrada de 3 mais 9 raiz quadrada de 3 mais 9 raiz quadrada de 3, que vai ser igual a 1, 2, 3, 4, né? Quem quiser fazer 4 vezes 9 é muito mais fácil, que é igual a 36 raiz quadrada de 3. Como aqui está falando que é em centímetros, então eu tenho perímetro igual a 36 raiz quadrada de 3 centímetros. Vamos para o próximo agora, aqui vale 80, então aqui vale raiz quadrada de 80, aqui vale 180, aqui também vale. Mas vamos fatorar esses dois números para saber como é que a gente pode escrever isso na raiz de forma simplificada, tá bom? Vamos começar fatorando 80. Então, 80 por 2 é igual a 40, por 2 é igual a 20, por 2 é igual a 10, por 2 é igual a 5, por 5 é igual a 1. Agrupando de 2 em 2, porque aqui é raiz quadrada, eu vou ter que 80 é igual. Então, raiz quadrada de 80 é igual a raiz de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, e vezes 5. Então, aqui eu vou ter este cancela, 2 vezes 2 é igual a 4, e o 5 fica na raiz. Então, raiz quadrada de 80 é igual a 4 raiz de 5. Aqui vale 4 raiz de 5 também, porque é um retângulo, né? E vamos agora fazer do 180. 180. Dividido por 2 é igual a 90, dividido por 2 é igual a 45. Aí, nós vamos dividir por 3. 45 dividido por 3 é igual a 15, dividido por 3 de novo é igual a 5, e aqui ficou igual a 1. Então, 180. Então, raiz de 180 é igual a 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, e o 5 ficou sozinho. Então, esses dois cancela, vai ser igual a 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 5. Então, aqui vale 6 raiz quadrada de 5. Aqui é igual a 6 raiz quadrada de 5. Vamos determinar o perímetro agora, que é a soma desses lados. Então, o perímetro vai ser igual a 4 raiz de 5, mais 4 raiz de 5, mais 6 raiz de 5, mais 6 raiz de 5. Então, o perímetro vai ser igual a 4 mais 4, 8 raiz de 5, mais 6 mais 6, 12 raiz de 5. Ó, a raiz é igual, o radicando é igual, o índice é igual, o radical é igual, são semelhantes, são os mesmos valores, eu posso somar. Então, o perímetro vai ser igual a 8 mais 12 vai ser igual a 20 raiz de 5. Seguindo agora, pessoal, vamos fatorar o número 45. Então, agora eu vou pegar aqui e vou fatorar o 45. Primeiro por 3, que é igual a 15, depois por 3 vai ser igual a 5 e 5, 1. Então, 45 é igual a 3 ao quadrado vezes 5. Então, 45 é igual a 3 ao quadrado vezes 5, vai ser igual a 3 raiz de 5. Então, aqui eu tenho 3 raiz de 5 e aqui 3 raiz de 5. É um triângulo equilátero, um triângulo que possui todos os lados com a mesma medida. Então, vai ser 3 raiz de 5, mais 3 raiz de 5, mais 3 raiz de 5. E também vale aquela observação, que quem quiser multiplicar, pode, não tem problema. Então, o perímetro vai ser igual a 3, 6, 9, ou 3 vezes 3, que é igual a 9, raiz quadrada de 5 em centímetros, aqui também em centímetros. Muito bem. Seguindo com as atividades, agora da página número 85. Exercício 6 fala assim: determine a área de cada figura, e aí para considerar as medidas em centímetros. Pessoal, a área, ela é a multiplicação, certo? Então, a área de um retângulo, ela é dada pelo
pela base vezes a altura, o comprimento vezes largura, como vocês preferirem. Ou ainda a altura. Então, eu vou fazer um lado vezes o outro. É assim que a gente determina a área. Então, vamos lá. A área vai ser igual a este lado que vale 2 raiz quadrada de 5, vezes esse outro lado que vale raiz quadrada de 10. Então, a área aqui vai ser igual a 2 vezes 5 vezes 10, como é o mesmo índice, eu posso multiplicar 5 vezes 10, que é igual a 50. Fatorando o 50, pra gente tirar um pouquinho da raiz. Então, aqui eu vou ter o 50 dividido por 2 é igual a 25, por 5 é igual a 5 e por 5 é igual a 1. Então, eu tenho 5 ao quadrado e 2. Então, aqui eu vou ficar que A é igual a 2 vezes 5 ao quadrado vezes 2. Então, o 5 vai sair da raiz. Então, a área vai ser igual a 2 vezes 5, raiz de 2. A área vai ser igual a 10, raiz quadrada de 2, como é em centímetros, centímetros. E lembrando que a área será sempre centímetro quadrado. B agora. Na B, pessoal, nós vamos calcular a área de um triângulo. Fórmula da área do triângulo. A área do triângulo é dada pela base vezes a altura, que a gente chama a altura de H para não confundir com A de área maiúsculo, dividido por 2. Então, agora eu vou colocar na fórmula. A base aqui é raiz quadrada de 12. Essa medida aqui é a medida da base. Então, a área vai ser igual. Raiz quadrada é cúbica. Raiz cúbica de 12 vezes a altura, que é raiz cúbica de 6. Desse jeito aqui, dividido por 2. Então, a área vai ser igual a raiz cúbica. 2 vezes 6 é igual a 12, vai 1. 2 vezes 1 é igual a 6, mais 1 é igual a 7. Então, raiz cúbica de 72 sobre 2. Vamos realizar agora a fatoração. Tá bom? Então, vamos lá. Fatoração do número 72. Então, 72 dividido por 2, 36. Dividido por 2 é igual a 18. Dividido por 2 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. E dividido por 3 é igual a 1. Então, aqui eu tenho 2 ao cubo e 3 ao quadrado. Então, a área vai ser igual. Vou colocar aqui, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, a área aqui vai ser igual a esse cancela com esse, então 2 raiz cúbica de 3 dividido por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, a área vai ser igual a 1, eu não preciso escrever, raiz cúbica de 3 centímetros quadrados. Essa é a resposta da alternativa B. Gente, só uma coisinha aqui que a Pro tá fazendo de bobagem. Deixa eu só explicar aqui pra vocês. Aqui é 3 ao quadrado, tá vendo? E quando eu passei pra cá, eu só coloquei o 3. Então, aqui é 3 ao quadrado. Ou seja, esse valor aqui é o número 9. 3 ao quadrado é igual a 9. Desculpa. Por mil perdões, tá bom? Já tô quase terminando. Já gravei algumas videoaulas hoje. Essa é a última. Vamos lá, exercício 7 agora. E último. O pátio de um colégio tem a forma de um paralelogramo. É este aqui. Qual é, em metros, a medida do contorno do pátio? Então, quer saber o perímetro. O contorno do pátio é o perímetro, sendo que essa medida é semelhante a esta e esta medida é semelhante a essa. Vamos iniciar fatorando esses números. Como aqui tem espaço, eu vou fazer aqui mesmo. Então, aqui eu tenho 1000. Então, vou fatorar o número 1000. 1000. Coloquei o 1000 aqui, vou começar a fatoração. 1000 dividido por 2 é igual a 500. 500 dividido por 2 é igual a 250. 250 dividido por 2 é igual a 125. E agora, 125, eu só vou conseguir dividir por 5. Então, 125 dividido por 5 é igual a 25. 25 dividido por 5 é igual a 5, que é igual a 1. Então, aqui eu vou ter, agrupando de 2 em 2, eu tenho 2 ao quadrado, 5 ao quadrado e 2 vezes 5, que é igual a 10, certo? Então, raiz quadrada de 1000, da forma simplificada, fica. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, vezes 2 vezes 5, que é igual a 10. Tá? Então, eu coloquei 10 aqui por causa desses dois aqui que sobraram. Ou seja, esse vai sair e esse vai sair, vai ficar 10 raiz quadrada de 10 é quanto vale a raiz quadrada de 1000. E agora, vamos fazer a mesma coisa com a raiz quadrada de 2000. Mas aí, pessoal, acompanha aqui comigo a ideia. Eu vou colocar o 2000 aqui em cima. E vou fazer 2000 dividido por 2. Reparem nisso, 2000 dividido por 2 é igual a 1000. Ou seja, toda essa fatoração aqui, ela vai seguir. A única coisa que vai mudar é a resposta, né? Na hora do agrupamento, eu vou ter um 2 a mais. Então, aqui eu vou conseguir formar uma dupla e aqui eu consigo formar outra dupla. E nesse caso, só vai sobrar o 5. Então, a raiz quadrada de 2000, vai ser igual a 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, e por último, só o 5 que não é elevado ao quadrado. Logo, a raiz quadrada de 2000
é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, raiz quadrada de 5, certo? Vamos agora calcular o contorno. Por último, eu vou substituir esses dois valores aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, o perímetro vai ser igual a 10 raiz quadrada de 10 desse lado, mais 10 raiz quadrada de 10 desse outro lado aqui. Mas, agora, esse lado aqui vale 20 raiz quadrada de 5, mais 20 raiz quadrada de 5 desse outro lado aqui. Então, juntando esses dois, eu fico com 20, 10 mais 10 é igual a 20, raiz quadrada de 10 mais 20 mais 20, 40, raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 10, 3,2. Então, agora eu vou fazer 20 vezes 3,2. Pessoal, multiplicação com vírgula, olha. 3,2 vezes 20. Olha como eu vou fazer. Vou reservar o zero e vou deixar vírgula para o final. Então, eu vou reservar o zero e vou deixar vírgula para o final. Só vou pôr a vírgula na resposta. Então, olha o que acontece. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. O zero que eu reservei, eu coloquei. A vírgula, eu tenho um valor depois da vírgula. Eu preciso colocar. Tem que ser 64 essa resposta. Se essa resposta ficar com 640, gente, vocês vão errar muito feio o exercício. 64 é completamente diferente de 640. Não desprezem a vírgula, utilizem a vírgula. Sempre que vocês forem fazer uma conta, vocês precisam utilizar a vírgula. Então, aqui deu igual a 64, 20 vezes 3,2. 5, raiz quadrada de 5, eu pedi pra gente colocar 2,3. Então, novamente, eu vou fazer a multiplicação aqui, mas eu não posso, em hipótese alguma, desprezar essa vírgula. Se vocês desprezarem essa vírgula, vocês mudam completamente o valor numérico. Então, eu vou fazer 2,3 vezes 40. É de fundamental importância que vocês coloquem a vírgula. Então, ó, vou reservar o zero pro final da conta e vou reservar a vírgula pro final da conta. Por favor, pessoal, prestem atenção nisso, aprendam a multiplicar com vírgula, isso é muito importante para vocês. 4 vezes 3 é igual a 12, vai 1. 4 vezes 2 é igual a 8, mais 1 é igual a 9. Ó. Tem um zero aqui, eu vou colocar este zero que eu reservei. Tem um valor depois da vírgula, eu vou colocar esse valor aqui. Então, ficou igual a 92. E aí, a gente finaliza a conta. Perímetro é igual a 64 mais 92, que é igual a 156 metros, tá? Eu não escondi a resposta final aqui, para vocês poderem conferir que este cálculo está correto. Mas, gente, desenvolvimento completo, por favor, quando vocês estiverem fazendo essas questões. E um grande beijo para vocês e tchau.